Olá, boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais uma aula aqui com vocês e nós vamos iniciar um tema novo, um título novo, que nós estamos chamando de Diálogo da Psicanálise. Então, nós teremos esta aula uma vez no mês. Então, são diálogos da psicanálise. E o que nós vamos trabalhar, o que nós vamos conversar aqui nessa aula, né? Nós vamos falar sobre assuntos da atualidade da psicanálise, ok? Então, é sobre isso que nós vamos conversar durante esses encontros. Então, estamos iniciando aí uma nova etapa, a série Preconceito e Discriminação. Então, nós já encerramos todos os assuntos, não que esses assuntos tenham sido esgotados, são assuntos que ainda precisam continuar na temática e nas discussões psicanalíticas. Porém, nós estamos hoje iniciando um novo quadro, uma nova série, que vai se chamar Diálogos da Psicanálise. E dentro desse diálogo da psicanálise, nós vamos conversar também sobre diversos assuntos que permeiam aí e envolvem a psicanálise. Ok? E o nosso assunto de hoje, então, nós vamos falar sobre o sujeito hiperconectado e essa solidão, né? A solidão do espetáculo. Esse é o nosso tema da nossa aula de hoje. Então, é um prazer iniciar aqui com vocês hoje o nosso Diálogos da Psicanálise. Para abrirmos nossa reflexão, eu gostaria de trazer aqui um dado que é, ao mesmo tempo, impressionante e preocupante, né? Hoje o Brasil ocupa o posto de segunda nação mais conectada do mundo. Nós passamos horas do nosso dia atravessados por telas, curtindo e curtidas, notificações, e assim vai, né? Inclusive, hoje, na aula da tarde, do período da tarde, sobre narcisismo, professora Cideles, professora Ângela, professor Siqueira, até e começaram a introduzir, deram uma passada justamente sobre esse assunto e que é a nossa aula de hoje, né? Então, veja só, teoricamente, né, nós nunca fomos tão próximos uns dos outros. Mas, no entanto, o avesso dessa conexão é um dado alarmante que nos chega pelos consultórios e pesquisas recentes sobre essa questão. Deixa eu só abrir aqui, porque tem pessoas querendo entrar na nossa aula. Olá, sejam muito bem-vindos, professora Sônia, Cláudia. Agradeço a participação de vocês, ok? Então, pessoal, dando aqui continuidade ao que eu estava conversando com vocês, o Brasil, ele é hoje um dos países onde 52% da população hoje ela está aí conectada, né? Ela está aí, estamos todos
conectados com toda essa rede, né? Só que 52% dos brasileiros relatam também que a saúde mental aí como um grande desafio, né? Então, o que que acontece? Hoje, essa inversão, ela está muito perigosa. Por quê? 52% dos brasileiros consideram que a saúde mental é o principal problema do país hoje. Apesar de estarmos mais conectados do que nunca, o Brasil é a segunda nação mais conectada do mundo, né? E a gente falando sobre essa questão, né, da conectividade, é, o que que a gente traz, né? Mais do que a metade da nossa população apontam problemas com saúde mental, né? E esse é o nosso maior desafio atual. Isso nos convoca, gente, enquanto psicanalistas, educadores, a uma pergunta fundamental, que será o fio condutor hoje da nossa conversa. Se estamos conectados, se estamos mais conectados do que nunca, por que nos sentimos tão sós? Hum? Não é verdade? Então, se nós estamos mais conectados do que nunca, o que será que acontece? Né? Por que que nós nos sentimos ainda tão sozinhos? Por que será que hoje nós temos aí tantas, é, tanta depressão, tantas pessoas aí com problemas de saúde mental? É aí um dado para que a gente possa pensar, né? Pensar aí um pouco sobre essa ótica, para onde estamos indo, para onde nós estamos sendo conduzidos, né? Para onde é que será que nós estamos sendo conduzidos dentro desse emaranhado aí de, de conexões e tudo mais, não é verdade? Então, veja bem, dando continuidade aí, nós precisamos olhar o quê? Nós precisamos olhar para a natureza das nossas interações. As nossas interações, elas mudaram, né? Nossas interações, elas mudaram, elas não são mais como antigamente, né? Hoje, nós temos aí, você consegue interagir de várias formas, né? Então, a gente está interagindo pela internet, pelo celular, assim, várias formas, a gente está sempre aí conectado, se conectando, estamos sempre aí conversando com alguém, estamos sempre, né, aí dentro de uma vertente desse dispositivo chamado conectividade, né? E hoje a gente vive uma inversão muito perigosa. As redes sociais deixaram de ser uma ferramenta de lazer. Porque antes você entrava na internet para assistir um filme, ver uma notícia, jogar. Não que hoje você não faça isso também, mas ele se, ela deixou de ser uma ferramenta de lazer e se tornou uma ferramenta, um dispositivo de performance, né? Se tornou esse dispositivo de performance. E o que é esse dispositivo, né, de performance? O que que isso significa para a psicanálise? É o que nós vamos, então, conversar um pouco sobre o que isso significa para nós, psicanalistas, para vocês, estudantes da área da psicanálise, para que a gente possa fazer aí
um paralelo e consigamos aí atender e também saber como lidar, né, com toda essa questão, esse emaranhado de situações que estão chegando nos nossos consultórios, ok? Então, vamos lá. Deixa eu parar meu compartilhamento e vamos falar um pouquinho aqui com vocês referente a isso, né? Então, o que que isso significa para a psicanálise, né? Que o sujeito, ele está sob vigilância constante, não é verdade? Mas não uma vigilância externa apenas, né? E sim daquele olhar interno que exige que esse sujeito seja visto como produtivo, né? Como produtivo, como feliz, como um sujeito bem-sucedido, né? Só que isso, a todo tempo, esse sujeito, ele é bem-sucedido, né? Então, assim, dando continuidade, nós precisamos olhar como a natureza das ações, ela mudou, né? Essa natureza das nossas interações mudou e mudou drasticamente. Deixa eu permitir mais alguém entrar. Então, pessoal, voltando lá a falar sobre a questão das nossas relações, né, das interações, mudou totalmente. Antigamente, o lazer, ele era o tempo do desinvestimento, né? O lazer, ele era o momento em que o sujeito podia simplesmente descansar das suas exigências sociais. Mas hoje nós vivemos numa inversão muito perigosa, que é o quê? As redes sociais deixam de ser uma ferramenta de lazer, elas deixaram de ser uma ferramenta de lazer e elas se tornaram esse dispositivo de performance e dessa vigilância constante, né? E aí, esse objeto de lazer, né? Segundo Lacan nos falava, né, sobre essa questão do imperativo do gozo, que para nós o lazer é o quê? O lazer é o gozo, né? É o gozo da nossa contemporaneidade, né? Essa ordem invisível que diz: aproveita, exiba, seja feliz. Que quando a gente fala de lazer, a gente está pensando nisso, em aproveitar, em ser feliz, né? Em exibir, mas quando se fala num exibir, isso teve uma mudança nos dias atuais, né? O problema é que quando o lazer se torna um trabalho de imagem, ele perde sua função primordial, que é o descanso. Né? Então, o sujeito ele não descansa mais nas redes sociais. Nós não descansamos mais nas redes sociais, né? Então, assim, esse sujeito ele trabalha para sustentar um eu ideal que satisfaz o quê? Que satisfaz um algoritmo, não é? E no nosso consultório, o que nós ouvimos é o esgotamento dessa máscara, né? É esse cansaço de um sujeito que se tornou o seu próprio vigia e o seu próprio carrasco também, transformando o que deveria ser um prazer em obrigação, né? Virou uma obrigação de desempenho. Né? Então, eu quero trazer aqui para vocês uma imagem, e aí nós vamos falar um pouquinho dela, né? Que ao olhar essa imagem, nós entramos no que eu falo de a máscara digital, tá? Vou trazer aqui para vocês essa imagem, que vem bem em encontro com o que eu estou dizendo agora para vocês, que é sobre esse esgotamento que a gente vive, né? Esse esgotamento, né? Essa questão, um momento que é para que a gente possa descansar, para que a gente possa
ter ali o nosso lazer, nós não temos. Por quê? A gente está aprisionado dentro de tela, aprisionado dentro de uma subjetividade, de um narcisismo, do querer mostrar, né? A gente precisa mostrar a todo momento, a gente precisa estar ali sempre, é, sempre tentando mesmo uma, vamos, o que que eu posso dizer? Uma aceitação, né? Nem é que eu posso dizer, é uma aceitação mesmo. Tá sempre ali querendo uma aceitação do outro, né? Querendo ser aceito. Então, isso não é legal, né? Isso acaba causando aí questões mentais, né? Questões realmente mentais. Então, essa máscara digital que eu trouxe para vocês é justamente para falar sobre isso, porque cientificamente na psicanálise, pessoal, nós podemos compreender esse fenômeno através da fenda que existe entre o eu ideal e o desamparo subjetivo. Existe um intervalo temporal e psíquico muito perigoso entre o momento do post, né? Post que você faz ali na sua internet, na sua rede, e o momento do pânico. O post é a tentativa de cristalizar uma imagem de completude, uma imagem de completo, uma imagem de felicidade. É o esforço do sujeito para se apresentar como um objeto totalizado, né, perante o olhar do outro. Né? Então, no entanto, o que a clínica nos revela? Que essa felicidade, ela exibida, ela funciona como uma formação reativa. Então, quanto mais rígida essa máscara de perfeição, mais ela tenta é, mas ela tenta aí entrar no seu pânico. E é onde o pânico surge, justamente quando essa máscara falha. Então, quando o like não é suficiente para sustentar essa fantasia de integridade, o sujeito se depara com a sua própria falta, né? Com o seu vazio. Então, o pânico, ele é a última instância, é a invasão do real, que a imagem não conseguiu mais velar. E como psicanalistas, o nosso trabalho não é reforçar essa máscara, mas permitir que esse paciente possa retirar o suporte da imagem. E no silêncio do consultório, gente, a gente deve o quê? Nomear a dor que o espetáculo digital tenta silenciar. Então, é passar da estética da felicidade para a ética da verdade desse sujeito. Quero trazer também aqui uma outra imagem para vocês, que vai refletir muito bem isso que eu estou falando para vocês. E é muito interessante essa questão, porque ela, é, quando a gente fala aqui da máscara, né? Que eu vou passar aqui para vocês, vai muito ao encontro, porque eu gosto de poder compartilhar com vocês a imagem do que eu estou falando, né? Então, é sobre isso, tá? É sobre isso, sobre essa máscara, né? Que a gente usa, né? Que o sujeito usa ali enquanto enquanto para aprovação do outro, né? Esse sujeito que depois dessa subjetividade da máscara digital, como não conseguiu o quê?
como não conseguiu os likes, né? Os famosos curtidas, né? As famosas é, as interações, né? Na realidade, o famoso o quê? A famosa aprovação do outro. O que que acontece? Muitos entram nessa questão de vazio interno. Entra nessa questão de vazio interno. E é isso que nós estamos recebendo dos nossos consultórios, né, pessoal? É isso que a gente está recebendo. É essa ética, essa transposição, é esse passar da ética da felicidade para a ética da verdade, que é quando eles caem em si e entram, acabam entrando realmente em pânico, né? Então, para que eu entre um pouco, para a gente falar, que eu quero falar com vocês sobre narcisismo também, eu preciso trazer essa imagem do narcisismo da imagem, né? O narcisismo do ser, né? Esse narcisismo do, olha, eu sou, ó, eu estou aqui, ó, olha eu aqui, né? Que o que é esse narcisismo do ser? Nada mais é do que um produto. Hoje as pessoas estão o quê? Se vendendo como produto, né? Hoje está assim, dessa forma, tá? As pessoas, elas estão muito preocupadas com essas questões de like, de aprovação do outro, e acabam esquecendo do mais importante, que é de si mesmo. Não é verdade? É de si mesmo. E aqui eu trago essa imagem para vocês, que realmente entra o quê? O narcisismo da imagem versus o narcisismo do ser. Então, deem uma olhada nessa imagem, deem uma boa olhada nessa imagem aí que vocês estão vendo agora, né? O que que ela traz para nós? Né? Essa imagem, ela nos traz, né, ao olharmos para ela, essa imagem perturbadora de uma pessoa, né, numa prateleira, né? Entrarmos num cerne de economia libidial contemporânea. O que que é isso, professora? Para a psicanálise, o narcisismo não é apenas o amor próprio, mas um investimento da nossa energia vital, né? A nossa libido em uma imagem de nós mesmos. Então, aqui, nós precisamos fazer uma distinção clínica fundamental entre o narcisismo da imagem e o narcisismo do ser. No narcisismo da imagem, pessoal, que as redes sociais potencializam, né, e potencializam ao extremo, o sujeito ele investe maciçamente naquilo que o outro vê. Então, é uma libido voltada para o exterior, para uma superfície e para o objeto que eu pretendo ser na vitrine do outro. É assim como eu trouxe nessa imagem. Tá? Então, assim, como que eu quero me ver na vitrine do outro? Como o outro me vê nessa vitrine? O poder econômico surge aqui. Quando investimos tudo na embalagem, ocorre um desinvestimento do que sentimos. Porque o sujeito ele se torna tão estranho para os seus próprios afetos, porque ele está ocupado demais editando a sua aparência. Então, ele está ocupado demais editando a sua aparência. Então, como Freud nos fala, né, sobre o narcisismo, há um equilíbrio
delicado entre libido do ego e o libido do objetal. Então, no espetáculo digital, que é o que a gente está falando aqui, sobre esse espetáculo digital, esse equilíbrio ele se rompe, o eu deixa de ser uma instância psíquica de mediação e torna-se ser um produto, assim como essa pessoa está na imagem, uma mercadoria que precisa ser constantemente embalada, vendida e, acima de tudo, aprovada pelo mercado de curtidas. E quando o sujeito se coloca na prateleira, ele se aliena, ele passa a existir apenas através do olhar do outro. E o que que acontece quando esse comprador, o seguidor, né, o algoritmo, não dá o lance? Hum? O que resta do sujeito quando a vitrine se apaga? É nesse vazio que a depressão contemporânea ganha corpo. Um desinvestimento radical de si mesmo em prol de uma imagem que nunca foi de fato o ser, nunca foi de fato a pessoa, nunca foi de fato o sujeito, certo? Então, é uma linha muito tênue, né, pessoal? É uma linha bem tênue aí, quando a gente fala sobre isso. O narcisismo da imagem versus o narcisismo do ser. E aí, eu trago para vocês também um pouco da solidão na multidão. Nós começamos essa nossa conversa falando, né, que hoje o Brasil, 52% da população, vou até pegar aqui, né? Pesquisas recentes já dizem que 52% dos brasileiros, né, eles estão aí conectados. Mas, e aí? Somos milhões, mas a solidão na multidão. Como a curtida, como que essa curtida, ela substitui, né? Substitui esse olhar. Ela substitui aí é, esse, esse olhar sobre o outro, esse olhar sobre as nossas crenças, esse olhar sobre o que nós somos, não é? Então, é uma linha muito, muito tênue essa, essa questão, né? Essa questão desse olhar, né? Para onde é que está indo esse olhar, não é verdade? Então, nós somos confrontados com uma verdade clínica paradoxal, perfeitamente ilustrada nessa imagem, né? Nós estamos imersos em uma multidão digital e nunca estivemos tão sozinhos. O que que vocês acham sobre isso, né? Então, cientificamente, na psicanálise, pessoal, nós precisamos nos perguntar: o like substitui o olhar? O que que vocês acham? A resposta clínica é o quê? É um sonoro não, né? Para Lacan e Freud, o olhar do outro, esse olhar com O maiúsculo, né, é fundamentalmente constituinte do sujeito. Então, é através desse olhar que nos reconhece, que nos deseja, que nos acolhe, né, no campo simbólico, que nos tornamos alguém, né? É o olhar que nos diz: você existe e você é desejado. Agora, por outro lado, esse like nos possui
essa potência simbólica, né? O like é apenas um reforço de dopamina, né? Ele aciona o circuito de recompensa do cérebro, e gerando o quê? Gerando um pico momentâneo de prazer, de validação, né, da imagem. Mas é uma satisfação de curto prazo, né? É uma satisfação aí de curto prazo e que não preenche é, esse vazio simbólico, né? E o resultado é a experiência que ouvimos diariamente no nosso consultório, né? O sujeito experimenta 1000 conexões, mas 0 encontros, né? O encontro analítico e o encontro humano real implica a presença de um corpo e o risco do desejo do outro. Então, a rede social, ela nos oferece a segurança da imagem e a anestesia do algoritmo, mas, portanto, a curtida é um objeto, né, que ela diverte, mas não preenche esse vazio simbólico. Então, o que constitui a falta estrutural do ser humano? É quanto mais o sujeito tenta transpor, tenta tampar esse vazio com reforço, né? Esses reforços aí que a dopamina vai lá em cima por meio de likes, curtidas, seguidores, né? Mas ele se depara com a insatisfação crônica, né? E que é essa angústia de uma solidão que nenhuma notificação consegue aí silenciar, né? E agora quero falar um pouquinho para vocês sobre o consultório, né? Os nossos consultórios aí como refúgio, né? Como que os nossos consultórios, eles vêm e chegam para essas pessoas, chegam nesse cenário como um refúgio para elas, né? Um refúgio para que elas possam aí ter esse olhar, né, para que a gente possa ter esse olhar para com essas pessoas, né? Então, o consultório, como esse refúgio, né? O consultório acolhendo esse sujeito esgotado, né? A ética do não fazer, né? Assim, o tempo do silêncio. A psicanálise, pessoal, até deixei essa frase aqui, que a psicanálise é a permissão para o não ser produtivo, sem exigir performance. Então, é, esse esgotamento, esse sujeito esgotado, né, ele vai chegar ali para a gente, vai chegar ali para a gente e ele não precisa performar nada. Porque naquele nosso silêncio, naquele nosso momento de estarmos acolhendo ele, naquele nosso momento, aquele é o nosso momento de ficar em silêncio e também dele se silenciar por tantas coisas aí que ele tem performado, né? Que ele tem aí performado em toda essa vivência, em toda essa loucura dele. Então, nós chegamos agora ao nosso lugar de atuação, né? No nosso consultório como refúgio. Então, o manejo clínico, né, gente, diante de tudo isso que eu falei aqui agora sobre essa ditadura da imagem, como nós devemos receber aquele que atravessa a nossa porta, dizendo está simplesmente esgotado de si mesmo, né? O consultório, ele precisa ser, antes de tudo, um refúgio, né, gente? É um mundo em que exige visibilidade e felicidade. Essa felicidade ininterrupta. Olha só,
né? Sem interrupções, né? O analista ele aparece naquele momento como aquela figura que sustenta o desamparo desse paciente, sem exigir performance, sem exigir imagem, sem exigir nada. Então, no consultório, o paciente ele não precisa postar, ele não precisa ser curtido e, principalmente, ele não precisa ser produtivo, não precisa produzir conteúdo, né? Porque nós estamos ali simplesmente como um refúgio para que ele possa ser quem ele é, sem máscara digital, como nós falamos aqui, né? E aqui nós introduzimos o que eu chamo de a ética do não fazer. Como assim a ética do não fazer, né? A psicanálise, ela aposta o quê? No tempo do silêncio. Então, na análise, o sujeito ele tem a permissão radical para não ser produtivo, né? E é preciso ter coragem, gente, para sustentar o silêncio. E por quê? Porque é justamente nesse ato do não fazer que é quando as máscaras da performance digital caem. E o barulho das notificações, das curtidas, dos likes, tudo isso silencia. E é aonde que isso silencia? Dentro dos nossos consultórios. E é nesse momento que o inconsciente pode o quê? Emergir. Então, o silêncio não é a ausência da comunicação. Eu vejo muitos novos psicanalistas, né? Eu sou supervisora de psicanálise também, e alguns psicanalistas que estão começando falam, poxa, falando, ficou quieto. Deixem eles no silêncio deles, porque é aquele tempo que ele tem para que o inconsciente venha, né? É nessa ausência de comunicação que é o espaço onde a verdade do desejo, aquela que não cabe em nenhum filtro de nenhuma rede social, começa a balbuciar. E nossa função é o quê? Oferecer esse vazio fértil, permitindo que o quê? Que o nosso paciente, ele saia da posição de objeto de consumo do outro para se tornar finalmente um sujeito da sua própria história. É isso que eu chamo de a ética do não fazer, que é esse tempo de silêncio, ok, pessoal? Que é esse tempo aí de silêncio. E que precisamos, né? E que eles precisam desse tempo, ok? É, já indo para o finalmente, eu quero trazer para vocês aqui mais uma imagem. Vocês perceberam que hoje eu estou a, a professora das imagens, né? Mas eu acho fantástico. Hoje, terminando de ler e para trazer aqui para vocês o assunto, eu quero finalizar com essa pergunta. Vocês têm recebido pacientes que trazem a rede social para a sessão? Como vocês escutam o que está por trás do filtro do Instagram ou de qualquer outra rede social, né? Então, nós precisamos entender, né, o que está por trás do filtro, esse narcisismo, esse desejo, esse desamparo, essa vontade de ser um objeto, onde as pessoas precisam estar a todo tempo dando likes e curtidas e isso. Ó, quantos seguidores, né? Então, qual está sendo o histórico do paciente, dos pacientes de vocês, né? Eles estão trazendo isso? Como vocês estão recebendo essas pessoas, né? Então, eu quero deixar essa pergunta, né, essa reflexão hoje para vocês, tá? Como que eles estão chegando, né? E
eu também deixo aqui uma frase que, quando eu terminei de estar aí pensando sobre o que eu traria para vocês nesse nosso primeiro encontro do nosso diálogo da psicanálise, foi justamente, eu me deparei com essa frase, né, que a psicanálise ela é a resistência contra a padronização do sentir, né? Essa padronização do sujeito-objeto, do sujeito querer a aprovação do outro, do sujeito de lá, então a psicanálise resiste essa padronização, porque não é tudo que eu mostro que eu estou sentindo. Então, é por isso que eu trouxe para vocês a ética do não fazer, que é essa ética do silêncio, para que essa pessoa, esse paciente, esse sujeito, ele possa aí sair do padrão, né? Desse padrão midiático, desse padrão que, que vem entrelaçando ele durante toda essa vivência digital, né, que perspassa aí todo esse ser, ok? Eu quero deixar, então, aí essa frase para vocês: a psicanálise é a resistência contra a padronização do sentir, né? Eu sou Gislaine Cândido, psicanalista, também doutora em educação especial, e com isso eu encerro a, a minha fala de hoje aqui com vocês. Eu retorno, nós vamos aí ter esses diálogos psicanalíticos uma vez no mês, tá? Toda terceira, quarta-feira do mês eu estarei aqui com vocês. Hoje nós falamos então sobre a questão da subjetividade, né, da hiperconectividade e essa solidão do sujeito. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, assistam mais vezes. Eu sempre trago e tento trazer para vocês uma aula mais leve, logicamente que quem quiser se aprofundar no assunto, artigos e tudo mais, quem está fazendo aí o curso na Sobrapa de psicanálise tem material, muito material aí, e para quem não está fazendo, entre em contato comigo pelas redes sociais, a gente conversa lá comigo, eu passo para vocês algum material e tudo mais, mas eu agradeço vocês pela presença